Temos o prazer de receber aqui o professor Rogério Souza. Ele é o responsável pela área de hipertensão pulmonar, lá do INCORE, do Departamento de Cardiopneumologia, e nós convidamos o Rogério justamente para falar sobre isso, sobre hipertensão pulmonar. Obrigado, Milton. Bom dia a todos. Bom, eu vou tentar compartilhar um pouco com vocês a situação que a gente tem hoje e para onde a gente está indo na hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, que a gente tratou sempre como uma doença rara, eu vou tentar mostrar para vocês que não é uma situação rara. O que é raro é uma das formas dela, que a gente acaba dando mais atenção, mas ela é muito mais frequente do que a gente pensa. E os cuidados são muito característicos e muito específicos. Isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo da apresentação. Essa curva reflete para a gente o que aconteceu ao longo dos últimos 15 anos na hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar, de uma forma geral, é um marcador de gravidade qualquer que seja a tua doença de base. Se eu tiver hipertensão pulmonar relacionada especificamente a uma doença vascular pulmonar, aí nós estamos falando de uma das maiores mortalidades numa entidade clínica que a gente tem na medicina, onde 50% dos pacientes falecem em torno de 2 anos a 2 anos e meio. Isso é comparável com quase todos os tipos de neoplasia das mais agressivas que a gente tem. O que aconteceu ao longo dos últimos 15 anos é que a gente caminhou absurdamente no sentido de melhorar sobrevida, especificamente falando dessa forma, que é uma doença específica do vaso pulmonar. Fizemos um monte e ainda tem um monte por fazer. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o que foi esse monte, quer dizer, o que mudou especificamente que fez com que a gente melhorasse tanto a sobrevida de pacientes que têm acometimento vascular pulmonar. Primeira coisa é entender um pouco da história. A história da hipertensão pulmonar começou com inibidores de apetite. Efetivamente, na década de 50, 60, o uso de inibidores de apetite era absolutamente disseminado e isso criou uma epidemia de hipertensão pulmonar na Áustria e na Alemanha. Essa epidemia de hipertensão pulmonar foi muito marcante porque, do ponto de vista epidemiológico, se conseguiu mostrar, primeiro, o aumento do número de casos e no momento em que se retirou do mercado o inibidor de apetite que era relacionado a essa epidemia, houve claramente uma queda no número de casos. Então, houve uma associação temporal que permitia inferir uma associação causal. Isso chamou muito a atenção do ponto de vista médico, porque uma coisa que era tão rara, que era um acometimento vascular pulmonar puro, ter acontecido um aumento de incidência tão grande e depois uma diminuição associada ao inibidor de apetite, no caso o inibidor de apetite que se utilizava naquela época era o Aminorex, foi algo que chamou a atenção da comunidade médica, porque até então não se falava de hipertensão pulmonar. Isso levou ao primeiro simpósio mundial de hipertensão pulmonar, que foi em 73, onde efetivamente se propôs que se fizessem bancos de dados para entender o que acontecia na então chamada hipertensão pulmonar primária. Esse nome caiu, como a gente vai ver em seguida, a gente não utiliza mais o termo primária. E se propôs um registro internacional. Bom, isso de fato foi feito, o registro internacional foi o que permitiu e permite até hoje que a gente tenha informação do curso natural da doença, do curso natural dos acometimentos vasculares pulmonares, e foi ele que determinou o dado que eu compartilhei com vocês, de que a sobrevida média de um paciente não tratado, a mediana de sobrevida de pacientes não tratados, ou seja, o curso natural da doença, é que 50% dos pacientes vão falecer em torno de 2 anos e meio pós-diagnóstico. Isso já dava a gravidade com que se estava lidando. O problema específico é que a classificação que foi criada nesse simpósio mundial era hipertensão pulmonar primária e hipertensão pulmonar secundária. O problema dessa classificação não está em hipertensão pulmonar primária, mas está no termo secundária, porque você começa a colocar na mesma classificação doenças tão distintas quanto insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica. Quer dizer, eu passei a chamar de hipertensão pulmonar secundária um monte de causas de hipertensão pulmonar que efetivamente tinham um manejo clínico absolutamente distinto, o que mostrava que essa classificação já estava deficiente, não mais pelo termo primária, mas sim pelo termo secundária. Embora eu costume dizer que uma classificação que chama uma doença de primária ou de secundária privilegia a ignorância, porque quanto menos você sabe, mais você chama de primária. À medida que você vai entendendo mais a doença, você começa a colocar mais categorias na secundária. Então isso mostrou que a gente tinha um grande problema, a gente tinha uma classificação que era deficiente. De uma forma geral, só queria usar esse slide para dar um recado para vocês. Não importa o mecanismo que levou ao aumento da pressão de artéria pulmonar. Se a pressão na artéria pulmonar aumenta, você está lidando com um paciente de maior gravidade. Não necessariamente eu estou lidando com um paciente de uma outra doença. O aumento de pressão de artéria pulmonar pode não ser uma entidade clínica à parte, pode ser só um marcador de gravidade da doença de base. Por exemplo, nos pacientes com insuficiência cardíaca, normalmente ele o é.
quando eu começo a ter aumento de pressão de artéria pulmonar, isso não significa necessariamente que eu preciso dar algum remédio, fazer alguma intervenção para diminuir a pressão de artéria pulmonar. Talvez só esteja mostrando para mim que a disfunção de ventrículo esquerdo está grave. A mesma coisa para DPOC. Mais de 90% dos pacientes com DPOC e algum grau de hipertensão pulmonar, você não tem que fazer nada na hipertensão pulmonar. Aquela hipertensão pulmonar é um marcador de gravidade da doença parenquimatosa. Mas, de toda forma, se eu, seja por eco ou seja pelo cateterismo, que de fato é a única forma de eu confirmar a presença de hipertensão pulmonar, mas qualquer que seja a forma que eu estime um aumento de pressão de artéria pulmonar, eu estou lidando com um paciente de maior gravidade. Isso vocês precisam ter em mente. Em 98 se propôs a base da classificação atual. A base da classificação atual dividiu a doença em 5 grandes grupos, de acordo com o mecanismo fisiopatológico predominante ou com a forma que a gente manuseia a doença, mas principalmente o mecanismo fisiopatológico. Então, hoje, a classificação de hipertensão pulmonar é dividida nesses 5 grandes grupos: hipertensão arterial pulmonar, hipertensão pulmonar relacionada a doenças do coração esquerdo, hipertensão pulmonar associada a doenças do parênquima, na verdade, a distúrbios ventilação-perfusão, doença tromboembólica crônica e, por fim, doença multifatorial, ou que de fato a gente não entende ainda o mecanismo da hipertensão pulmonar, e aí a gente é um grupo quase que de miscelânea, onde a gente coloca formas muito mais raras de hipertensão pulmonar. Mas do ponto de vista prático, o que a gente tem aqui é o principal mecanismo causador daquela elevação de pressão nos vasos pulmonares. Qual a importância dessa classificação? Como é que eu chego nessa classificação e por que eu tenho que bater tanto nessa classificação? Vocês vão perceber que a gente tem entidades clínicas muito distintas e principalmente de prevalências distintas. Para vocês terem uma ideia, o último simpósio mundial foi agora, em fevereiro desse ano, e a gente ficou discutindo se não tinha que ter uma classificação específica para escolas médicas. Eu vou tentar mostrar para vocês o porquê. Do ponto de vista prático, todo o algoritmo que a gente usa para diagnosticar um paciente com hipertensão pulmonar, ele é extremamente amplo. Por quê? Porque eu tenho uma pleiade de mecanismos que podem elevar a pressão na artéria pulmonar muito grande. A gente começa com sintomas e sinais. O principal sintoma de um paciente com hipertensão pulmonar é a dispneia aos esforços, ou seja, não tem nada mais inespecífico do que isso. Como a gente não tem sintomas específicos, fica muito difícil fazer rastreamento nesses pacientes. Em quem a gente faz rastreamento? Em pacientes em que eu sei que a prevalência de hipertensão pulmonar ou a incidência de hipertensão pulmonar ao longo do curso da doença de base é alta. Então, algumas doenças justificam fazer rastreamento para hipertensão pulmonar, outras não. A principal delas é a esclerodermia. A esclerodermia pode causar hipertensão pulmonar em até 1/3 dos seus pacientes. A gente estima que, em geral, esse número mágico é em torno de 20%. Porém, a esclerodermia pode causar hipertensão pulmonar por vários mecanismos, por fibrose pulmonar, por afecção direta dos vasos pulmonares, por disfunção de ventrículo esquerdo. Então, o fato de eu ter a doença de base esclerodermia, per se, com hipertensão pulmonar, então se eu tenho um paciente que tem esclerodermia e um eco com 150 de pressão na artéria pulmonar, que é para não ter dúvida que aquele eco é real. O eco, nós vamos ver que tem uma série de limitações para medir a pressão de artéria pulmonar, mas alguém com 150 no eco, não tem dúvida que se eu fizer um cateterismo, eu vou achar a pressão média de artéria pulmonar aumentada. Ainda assim, eu não consigo classificar esse paciente, porque ele tem hipertensão pulmonar sem sulato. A gente não sabe dizer se essa hipertensão é arterial, se é por disfunção de ventrículo esquerdo, se é por doença do parênquima e, em raros casos, por doença tromboembólica crônica. Então, o eco sozinho nunca te dará o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Nunca. Então, o eco não é uma ferramenta que nos permite dar diagnóstico, mas é a nossa melhor ferramenta não invasiva para iniciar a investigação. Então, doenças como esclerodermia merecem rastreamento? Sim, porque a prevalência de hipertensão pulmonar é muito alta nessa população. Hipertensão portal. Para pacientes que são candidatos a transplante hepático, investigar as afecções vasculares pulmonares é super importante. A gente tem 2 extremos. A síndrome hepatopulmonar, que na verdade é uma baixa resistência vascular pulmonar, eu tenho shunts intrapulmonares, e esta indica transplante hepático. E eu tenho o outro extremo, que é um aumento de resistência vascular pulmonar, levando à hipertensão pulmonar, que aí a gente tem a hipertensão portopulmonar, que contraindica o transplante hepático. Então, vale a pena eu fazer rastreamento nos pacientes que são candidatos a transplante hepático? Sim, porque muda completamente a abordagem desse paciente, inclusive em relação ao transplante hepático. No nosso meio, a esquistossomose é algo que nosso grupo particularmente tem trabalhado para ressaltar a importância dela no meio da hipertensão pulmonar. A gente sabe que até 7% dos pacientes com esquistossomose hepatoesplênica, e isso não significa necessariamente hipertensão portal, mas só o fato de eu ter fibrose periportal já é o suficiente
para eu entrar nessa estatística, 7% dos pacientes desenvolvem hipertensão pulmonar. O que faz da esquistossomose potencialmente uma das maiores causas de hipertensão pulmonar no mundo e certamente ela é muito negligenciada fora do nosso meio. Embolia pulmonar, imagina, a gente tem aqui a terceira causa de morte cardiovascular mais frequente do mundo. O quanto ela está relacionada à hipertensão pulmonar? Muito. Embora estatísticas mostrem que até 5% dos pacientes que tiveram embolia aguda podem fazer hipertensão pulmonar, esse número real, segundo trabalhos um pouco mais recentes, deve ficar em torno de 0,5% a 1%. Significa que eu preciso fazer rastreamento? Não. Significa que eu preciso investigar todo mundo que tem embolia pulmonar? Não. Mas significa que eu tenho que investigar todo mundo que teve embolia pulmonar e tem dispneia. Então, pacientes sintomáticos, sim, eu tenho que investigar a presença de hipertensão pulmonar. E, por fim, a população de HIV. 0,5% dos HIVs, dos pacientes com HIV, fazem hipertensão pulmonar. Isso é um número baixo, só que quando a gente considera o número absoluto de pacientes portadores do vírus, esse é um número muito significativo. Não é autossuficiente para justificar screening, mas é autossuficiente para pacientes portadores de HIV que apresentam dispneia, você tem que investigar a hipertensão pulmonar. Então, do ponto de vista prático, situações que exigem rastreamento, principalmente esclerodermia e hipertensão portal. As demais, a gente não tem como fazer rastreamento tendo um sintoma tão inespecífico quanto dispneia aos esforços. De toda forma, se eu optei por investigar a hipertensão pulmonar, a principal ferramenta para eu utilizar não invasiva é o ecocardiograma. O eco é capaz de estimar todas as pressões dos vasos pulmonares, a diastólica, a média e a sistólica. A sistólica é a mais confiável e ainda assim a gente tem um erro de 20%. A pressão sistólica é medida, estimada pela regurgitação tricúspide, então você usa a equação de Bernoulli modificada, 4 vezes a velocidade de regurgitação tricúspide ao quadrado, e essa equação, na verdade, te dá o gradiente entre câmaras. Ou seja, é a diferença só entre pressão de ventrículo direito e átrio direito. Eu preciso estimar a pressão de átrio direito, e aí já está um dos problemas do eco, porque a pressão do átrio direito é estimada pelo colapso da veia cava ao longo do ciclo respiratório. Isso varia desde 5 a 20. Eu tenho 15 milímetros de mercúrio, que fica numa avaliação muito pouco quantitativa, de fato. Então aqui já está uma das fontes de erro do eco. A outra fonte está na mensuração do jato tricúspide mesmo. Isso pode fazer com que o eco tanto superestime quanto subestime a pressão na artéria pulmonar. Pra vocês terem uma ideia, em situação de alto débito, a gente fez um estudo muito legal com o pessoal da hematologia, onde a gente investigou a hipertensão pulmonar e anemia falciforme. O valor preditivo positivo do eco foi 25%. 75% dos pacientes que tinham achado de hipertensão pulmonar no eco não se confirmou durante o cateterismo. Claro que eu estou usando aqui quase a caricatura do processo, porque eu estou usando pacientes que têm alto débito, mas isso só mostra para vocês até onde o erro do eco pode chegar. Em geral, em torno de 20% é o erro que a gente assume. Só que o eco dá muito mais informação do que a pressão de artéria pulmonar. 10% dos pacientes a gente não vai nem conseguir medir a pressão de artéria pulmonar. Então eu tenho que usar outros dados do eco. Eu tenho aumento de câmeras direita, eu tenho o septo mais parado, ou mesmo com batimento paradoxal. Esses são sinais indiretos de que a pressão no lado direito está aumentada, mesmo que eu não consiga mensurar a pressão. Então, em vez de eu me pegar no valor pressórico, o que eu tenho que, na verdade, pegar em marcadores indiretos de que aquele ventrículo direito está sob estresse. Bom, olhado o eco e o eco sugerindo a presença de hipertensão pulmonar, eu tenho que pensar nas causas mais frequentes de hipertensão pulmonar, que são as doenças do ventrículo esquerdo e as doenças do parênquima. Isso é o que a gente não pode comer bola. Isso é o que todo estudante de medicina tinha que saber. Que frente a uma situação de hipertensão pulmonar, ele tem que pensar em doença do ventrículo esquerdo, ele tem que pensar em doença do parênquima. Por quê? Porque ela vai representar em torno de 90% das causas de hipertensão pulmonar. Então, isso, de fato, a gente não pode perder. Seguido de doença tromboembólica crônica. Então, veja, o nosso grupo 1 da classificação é hipertensão arterial pulmonar, mas ele, de fato, é o menos importante. Embora a gente tenha tratamento específico, medicações específicas para tratar, o grupo 2, 3 e 4, doença do ventrículo esquerdo, doença do parênquima e doença tromboembólica crônica, são os grupos em que a gente não pode errar no diagnóstico. Por quê? Porque o tratamento vai ser muito diferente. Fiz o eco não tem nenhum achado de hipertensão pulmonar, eu tenho que considerar outras causas para aquela dispneia que fez com que eu investigasse hipertensão pulmonar. Se o eco tem sinais de hipertensão pulmonar, aí eu vou pensar em doença de ventrículo esquerdo e doença de parênquima. Só para mostrar para vocês, esse é um trabalho do nosso grupo, que mostrou o seguinte: pacientes que foram encaminhados para investigação de hipertensão pulmonar,
que não tinham disfunção sistólica de ventrículo esquerdo e nem doença obstrutiva ou restritiva importante no eco e na prova de função pulmonar, ou mesmo alteração parenquimatosa na tomografia. À medida que o paciente é mais velho, aumenta a chance dele ter doença ventricular esquerda, mesmo que a gente não tenha índice ecocardiográfico para isso. Isso foi todos os diagnósticos feitos por cateterismo. Então, à medida em que eu vou caminhando e progredindo a idade, eu tenho muito maior prevalência de doenças do ventrículo esquerdo, o que a gente chama de disfunção diastólica ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esta é uma entidade clínica que assume uma relevância muito importante a partir dos 60 anos de idade, inclusive para a hipertensão pulmonar. 50% dos pacientes com a chamada disfunção diastólica vão desenvolver hipertensão pulmonar em algum momento no curso clínico deles. Então, dados indiretos que a gente vai utilizar é, será que esse paciente tem outros achados que sugerem a presença de doença ventricular esquerda? Primeira coisa, a idade. Segunda coisa, eu vou olhar parâmetros no eco que sugiram doença ventricular esquerda. Por exemplo, aumento de átrio esquerdo, remodelação concêntrica, hipertrofia de ventrículo esquerdo, ou ainda outros indicadores indiretos de que as pressões de enchimento estão altas. Então, de novo, não se focar em poucos números no eco, nem na pressão de artéria pulmonar, para estimar a presença de hipertensão pulmonar, muito menos na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, para afastar ou não doença ventricular esquerda. A gente tem muito mais dado do eco que pode sugerir doença ventricular esquerda, mesmo na presença de fração de ejeção normal. E isso tem que ser levado em consideração. Especificamente, para a doença do parênquima, a função pulmonar sozinha não é significativa, principalmente em situações como essa. Só que é o mesmo paciente com fibroemfisema. Como é a espirometria desse paciente? Praticamente normal, porque as doenças quase que se compensam do ponto de vista mecânico. Então, para que a gente afaste aquela hipertensão pulmonar como sendo associada ou não à doença de parênquima, a gente tem que ter as duas coisas, tanto uma função pulmonar quanto um exame de imagem, especificamente a tomografia. Isso é o que permite a gente inferir se o mecanismo fisiopatológico predominante para aquela hipertensão pulmonar é a doença de parênquima ou não, nunca um exame isoladamente. Se eu tenho doença significativa, seja ventricular esquerda, seja doença de parênquima, a pergunta que eu tenho que fazer é, eu tenho disfunção de ventrículo direito? E se eu tiver disfunção de ventrículo direito, eu vou encaminhar esse paciente para um centro de hipertensão pulmonar. Se eu não tiver, eu vou só tratar a doença de base. E por que encaminhar esse paciente para um centro de referência? Porque a gente não tem tratamento específico que tenha sido positivo para esse grupo de pacientes. Então, o uso de medicações que a gente usa para hipertensão arterial pulmonar não se mostrou positivo para esses pacientes. Vou dar um exemplo para vocês em doença parenquimatosa. Em DPOC com hipertensão pulmonar grave, disfunção de ventrículo direito. Eu posso dar sildenafil, por exemplo, para esse paciente? Posso. Eu vou melhorar a disfunção de ventrículo direito? Vou. O paciente, naquele momento, você dá, horas depois, se você perguntar para o paciente se ele está se sentindo melhor, ele vai te falar, estou. Se esse paciente teve piora de troca gasosa, eu, na verdade, estou aumentando a mortalidade desse paciente em curto, médio prazo, porque eu estou tirando reserva respiratória. Então, apesar de eu melhorar a disfunção de ventrículo direito, apesar de eu melhorar sintoma, se aquela medicação teve impacto em troca gasosa, eu estou piorando a sobrevida, apesar da melhora aguda de sintoma. Então, não é tão simples assim a gente querer tratar a pressão e querer abaixar a pressão ou querer aliviar o ventrículo direito. Eu posso, ao tentar aliviar o ventrículo direito, estar, na verdade, piorando a mortalidade. O mesmo vale para a disfunção de ventrículo esquerdo. Algumas das medicações que a gente usa para a hipertensão arterial pulmonar pioraram a sobrevida em pacientes com disfunção de ventrículo esquerdo. Então, por isso, se eu tenho um paciente com doença de parênquima significativa ou doença ventricular esquerda e hipertensão pulmonar, esse paciente precisa ser melhor estudado. Tem pacientes que a gente trata? Tem. Um subgrupo de pacientes, a gente sabe que tem um subgrupo que é respondedor. O problema é que a gente ainda não tem ferramentas para identificar isso. Então, se eu optei por tratar um paciente desse com medicações específicas, o grau de invasividade que eu terei para avaliar se aquilo está tendo efeito ou não é muito maior. Então, não é uma coisa que a gente consegue fazer na prática clínica. Se eu não tenho disfunção de ventrículo direito, o que eu tenho que fazer é continuar tratando só a doença de base e intensificar meu tratamento da doença de base. O que acontece no nosso centro é que a maior parte dos pacientes chega subtratado em relação à doença de base. Seja aquele paciente com disfunção ventricular esquerda que não está nem beta-bloqueado adequadamente, seja o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que não está ainda broncodilatado o suficiente, ainda tem um monte de espaço para ganhar do ponto de vista de função pulmonar. Se eu descartei a presença de doença ventricular esquerda e de doença de parênquima, o próximo passo é eu descartar a doença tromboembólica crônica.
Pode ver que eu coloquei aqui cintilografia, ventilação, perfusão. Eu não coloquei angiotomografia. Por quê? Se para o TEP agudo a angiotomografia é uma boa ferramenta, o mesmo não acontece para o TEP crônico. No TEP crônico, a sensibilidade da cintilografia é maior do que da angiotomografia. Então, o exame de escolha para eu afastar a doença tromboembólica crônica, principalmente os casos mais distais, é a cintilografia de inalação-perfusão. Hoje, com a técnica de dupla energia, com os tomógrafos de dupla energia, a gente consegue fazer o mapa de iodo, que seria o mapa de distribuição de iodo. Alguns estudos sugerem que, usando a técnica de dupla energia, a gente tem a mesma sensibilidade do mapeamento inalação-perfusão. Na ausência da dupla energia, na impossibilidade de eu ter a distribuição de iodo no parênquima, aí eu tenho que efetivamente usar a cintilografia. A gente, por exemplo, passou a usar agora especificamente a tomografia com a técnica de dupla energia e tem usado cada vez menos a cintilografia, mas porque a gente tem no complexo esse equipamento. Se você não tiver, a forma de você investigar é com a cintilografia ainda. Se a cintilografia der esse padrão, que é um padrão clássico do TEP crônico, com vários defeitos segmentares no padrão de perfusão, isso é uma doença tromboembólica crônica. Se estiver cursando com hipertensão pulmonar, esse é um grupo 4, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E o tratamento para esse tipo de doença é tromboendarterectomia. O nosso grupo, de 2015 para cá, passou a fazer cerca de 30 tromboendarterectomias por ano, que é um número bastante significativo. Se a gente comparar fora, a gente está hoje entre os grandes grupos cirúrgicos também nessa causa, e você praticamente cura a hipertensão pulmonar. Essa é a única causa curável de hipertensão pulmonar, porque no momento em que eu tiro a obstrução e mantenho o paciente anticoagulado, eu deixo de ter o problema na circulação pulmonar. Se em compensação, então se eu fizer o diagnóstico, eu vou mandar esse paciente para a tromboendarterectomia. Se em compensação eu tenho uma cintilografia normal, eu afastei doença tromboembólica crônica, e ao afastar doença tromboembólica crônica, eu acabei de afastar o grupo 4. Então, eu já afastei grupo 2, grupo 3, grupo 4, aí é que eu vou pensar em realizar o cateterismo cardíaco direito. Porque aí eu posso estar frente a um paciente que tem doença vascular pura. Então, quando eu faço o cateterismo cardíaco direito, eu primeiro verifico se esse paciente tem de fato hipertensão pulmonar. A definição de hipertensão pulmonar é a presença de pressão média de artéria pulmonar maior ou igual a 25. A gente está nesse momento discutindo se a gente vai mudar a definição de hipertensão pulmonar. A minha proposta é que a gente traga esse número para 20. A gente tem hoje indicativos de que 20 já é anormal como pressão de artéria pulmonar, mas mais do que isso, a resistência maior do que 3, uma resistência vascular pulmonar maior do que 3 unidades Wood, é indicativo da presença de doença vascular pulmonar, praticamente em todas as situações. Então, o que a gente tem discutido é se o diagnóstico de hipertensão pulmonar não tinha que ser um acoplamento entre resistência e a pressão mais baixa. Do ponto de vista prático, o que eu acho que vai acontecer no futuro é que a gente vai deixar de chamar doença vascular pulmonar só com hipertensão pulmonar. A gente vai passar a tratar a doença vascular pulmonar em formas mais precoces. Quando ainda a pressão não aumentou, a gente vai chegar lá. Mas hoje o que a gente faz é o cateterismo e confirma a presença de pressão média de artéria pulmonar maior do que 25, com isso eu confirmei que eu tenho hipertensão pulmonar. Eu preciso fazer cateterismo em todo mundo? Não, pode ver que de todo o algoritmo diagnóstico a gente afastou as causas mais prevalentes antes de pensar em fazer o cateterismo. Então o cateterismo eu vou fazer em quem eu considerei a possibilidade de qualquer intervenção. Se eu não considerar a possibilidade de intervenção, não tem porquê eu fazer o cateterismo. Se eu vi que eu tenho um eco com 50, 60 de pressão sistólica de artéria pulmonar e tenho uma doença de parênquima absolutamente difusa, eu não tenho porquê simplesmente fazer o cateterismo. Eu só tenho que considerar que aquela elevação pressórica na artéria pulmonar é um marcador de gravidade da doença de parênquima e ponto. E tratar agressivamente a doença de parênquima. Se eu pensar numa intervenção específica para hipertensão pulmonar, aí sim eu teria que fazer o cateterismo. Por quê? Vou usar o exemplo do paciente com DPOC. Nos pacientes com DPOC e hipertensão pulmonar, se eu fizer um cateterismo, o padrão que eu vou encontrar na maior parte dos pacientes é este padrão, que a gente chama de pós-capilar. Pressão média de artéria pulmonar maior do que 25, mostrando hipertensão pulmonar, e pressão de oclusão de artéria pulmonar, que é erroneamente chamada de pressão capilar pulmonar. Isso não é de fato a pressão capilar, isso é uma estimativa da pressão de átrio esquerdo. Mas se a pressão de oclusão de artéria pulmonar, se a WED é maior do que 15, isso é um marcador indireto de que as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo estão altas. Portanto, eu tenho disfunção de ventrículo esquerdo. Então, esse é um jeito, apesar de eu não ter conseguido afastar totalmente doença de ventrículo esquerdo lá em cima, no cateterismo, quando eu olho o padrão do cateterismo e acho esse padrão,
eu de novo fiz diagnóstico de um paciente no grupo 2. Então, se eu achar aumento de pressão, mas aumento de pressão de oclusão, esse é um paciente que tem disfunção de ventrículo esquerdo, independente da causa de base. Então, se é um DPOC, como eu disse para vocês, 90% dos DPOCs com hipertensão pulmonar grave, na verdade, tem disfunção de ventrículo esquerdo. Tudo bem? Então, o cateterismo me permite diferenciar nessas duas entidades o quadro pós-capilar e o quadro pré-capilar, quando eu tenho a pressão média aumentada, a pressão de oclusão normal e a resistência vascular pulmonar aumentada. Este é o padrão pré-capilar, que é característico da hipertensão arterial pulmonar. Bom, se eu tenho o padrão pós-capilar, rapidamente eu posso ter um componente pré-capilar associado. Então, eu tenho um subgrupo de pacientes que tem as duas coisas, que tem disfunção de ventrículo esquerdo e tem doença vascular pulmonar. Mesmo nesses pacientes, o tratamento com drogas específicas para hipertensão pulmonar foi negativo até o momento. Então, ainda assim, esses pacientes têm que estar num centro de referência. Mas se a gente for focar agora nos pacientes com grupo 1, nos pacientes com padrão pré-capilar no CAT, primeira coisa é eu ter certeza que eu não tenho nenhuma doença do grupo 5. Vou dar exemplo para vocês. A gente volta e meia recebe o paciente com hipertensão arterial pulmonar e diagnóstico de doença de base, sarcoidose. Sarcoidose talvez seja das doenças mais fascinantes para a hipertensão pulmonar, porque ela pode dar hipertensão pulmonar por qualquer causa. Por acometimento do ventrículo, por acometimento do parênquima, por acometimento do vaso, por compressão extrínseca da artéria pulmonar, por causa da adenopatia. E ela está no grupo 5 justamente porque a gente ainda não consegue entender qual é o mecanismo predominante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é revisitar os diagnósticos que existem no grupo 5. Mas, quando eu tiver essa situação, eu garanto para vocês que a maior parte dos casos, absolutamente, será grupo 1. Serão pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Ainda assim, se eu tenho um paciente que eu imagino que seja o grupo 1, eu tenho inúmeras causas que causam hipertensão arterial pulmonar e eu tenho que investigar todas elas. Eu vou fazer as sorologias para ver se eu tenho uma doença de tecido conectivo que não foi diagnosticada até então, ou mesmo se eu tenho HIV. Vou entender se esse paciente foi exposto a drogas ou toxinas. Aqui está uma lista de drogas que têm associação com hipertensão pulmonar, principalmente essas aqui. A fenfluramina e a dexfenfluramina foram um clássico da década de 90. Para vocês que são mais novos, a gente que viveu isso, na década de 90 tinha um inibidor de apetite que era o isomeride. Uma maravilha. Ele só tirava a vontade de comer doce. Fantástico. A melhor droga do universo. Se eu tomasse, eu ia perder minha vontade de comer bala de goma. Meu, fantástico. Não tem nada melhor do que isso. O único problema é que ele está a doença valvar pulmonar e da hipertensão pulmonar. Mas tudo bem, talvez vale a troca. Óbvio que não. Mas o isomeride foi uma causa importante de hipertensão pulmonar na década de 90, foi retirado do mercado. Vocês verem como a vigilância para drogas não pode acabar, foi liberado nos Estados Unidos há não muito tempo o Benflurex, que era uma droga para tratar diabético do tipo 2. O Benflurex per se não era um problema, o problema é que depois da primeira metabolização dele, o que ele se tornava era norfenfluramina, que era exatamente o composto tóxico da associação fenfluramina-dexfenfluramina. O que aconteceu? Passamos a ter diabéticos com hipertensão pulmonar por causa do uso de Benflurex, que também foi retirada do mercado. Então, especificamente inibidores de apetite, hoje, praticamente todos os inibidores de apetite têm cortes de vigilância para a doença vascular pulmonar, porque a associação foi muito grande na década de 60, foi grande de novo na década de 90 e agora nos anos 2000, de novo, com o Benflurex, a gente passou a ter aumento do número de casos de hipertensão pulmonar associado de alguma forma com os derivados de fenfluramina. Então isso, sem dúvida alguma, aumenta a nossa vigilância. As anfetaminas também associadas, metanfetamina é um problema na Califórnia. Na Califórnia hoje, cerca de 11% dos pacientes com hipertensão pulmonar são pacientes que estão usando metanfetamina ou que foram expostos à metanfetamina. Então isso é um problema que só vai aumentar no cenário de hipertensão pulmonar. Então a investigação de drogas é ainda super relevante nesse contexto. Quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão pulmonar, a gente vai revisitar o parênquima pulmonar, mesmo eu não tendo doença de parênquima. Por quê? Porque tem uma forma de hipertensão pulmonar, que é a doença veno-oclusiva, que é uma forma extremamente grave de hipertensão pulmonar. Se eu faço o diagnóstico de uma doença veno-oclusiva, normalmente a gente já encaminha esse paciente para avaliação de transplante enquanto a gente começa o tratamento, porque a gente sabe que a evolução no próximo ano e meio tende a ser muito grave. O que a gente vai procurar na tomografia é aumento do core, do lóbulo secundário, espessamento septal, linfadenopatia. Então a gente vê pequenas linhas septais, isso aqui é o suficiente para a gente imaginar que talvez eu tenha um componente veno-oclusivo. Eu tenho doença arterial pulmonar, mas eu também tenho muita doença venosa.
E isso faz com que a gente tenha que ser muito mais agressivo no tratamento, principalmente no uso de diurético para esse paciente, mas a gente sabe que esta forma da doença é mais rapidamente progressiva, portanto merece ser avaliada com perspectiva de transplante mais precocemente. Vou olhar o eco buscando cardiopatia congênita no adulto. É impressionante o número de pacientes que a gente recebe com cardiopatia congênita não diagnosticada, CIV mesmo, que nunca foi diagnosticada e vem só depois da hipertensão de abdômen, que vai me permitir investigar a presença de fibrose periportal ou mesmo de hipertensão portal, e com isso eu vou fazer o diagnóstico ou de hipertensão porto-pulmonar ou de hipertensão pulmonar associada à esquistossomose. Então, no fundo, se eu afastar tudo isso, aí eu vou ter hipertensão pulmonar isolada dos vasos pulmonares, que a gente não chama mais de primária e chama de idiopática. Por que trocou de primária para idiopática? Porque quando eu tenho uma doença que chama primária, como é que eu chamo todas as outras? Secundária. Apesar da classificação ter mudado em 98, enquanto não mudou o nome da hipertensão pulmonar primária, todo mundo recebia caso como, se eu tenho uma hipertensão pulmonar secundária, ou seja, a classificação não pegava os 5 grupos. Você tinha a primária e o resto. Então, se trocou o nome para idiopática, por incrível que pareça, isso fez com que os 5 grupos da classificação passassem a ser, de fato, adotados na comunidade que mexe com doenças vasculares pulmonares. Então, esse é o algoritmo diagnóstico que a gente precisa ter frente a todo paciente com hipertensão pulmonar? Sim. Tão exaustivo assim? Sim. Porque só depois de todo esse algoritmo diagnóstico é que a gente consegue fechar em que grupo esse paciente está. E que diferença isso faz? Se eu conseguir determinar que esse paciente é grupo 1, aí sim eu vou tratar esse paciente com drogas específicas para hipertensão pulmonar. Os derivados de prostaciclina, a gente vai falar a respeito disso, os antagonistas receptores de endotelina, estimuladores, inibidores de fosfodiesterase, etc. Se esse paciente é grupo 2, eu vou tratar a doença ventricular esquerda. Se ele for grupo 3, eu vou tratar a doença de parênquima. Se ele for grupo 4, eu vou mandar esse paciente para avaliação para trombonarterectomia. E se ele é grupo 5, eu não sei direito nem o porquê ele tem hipertensão pulmonar, quanto mais como tratá-lo. Mas o que eu queria ressaltar para vocês é que a classificação de hipertensão pulmonar é uma classificação baseada em tratamento. Então, classificar adequadamente vai permitir que você trate adequadamente esse paciente. Por isso, tão importante. A gente considerou a hipótese de trocar a classificação. Esse ano mesmo a gente discutiu muito se deveria trocar a classificação ou não. Ainda não, porque ela ainda norteia muito o tratamento. Então, aonde eu tenho que perder tempo? No diagnóstico. A arte da hipertensão pulmonar não está no tratamento. A arte da hipertensão pulmonar está no diagnóstico. Se eu diagnosticar direito, eu sei como tratar. Então, esta ainda é uma fortaleza que a gente tem desse sistema de classificação. Por isso que eu perdi tanto tempo para mostrar para vocês a importância de cada um dos passos no algoritmo diagnóstico, porque ele vai permitir que você caia nesse slide aqui. Se eu sei que grupo meu paciente pertence, eu sei especificamente como tratá-lo. Então, aí, uma revisão geral da nossa classificação. Qual a importância desses grupos no mundo? Esse é um trabalho que a gente publicou faz uns 2 anos, em que a gente tentou compilar todos os dados de hipertensão pulmonar que existiam disponíveis, e o que a gente mostra é especificamente isso. 90% das causas de hipertensão pulmonar no mundo são relacionadas à doença de parênquima e doença ventricular esquerda. Se a gente for olhar só o grupo 1, aí a gente tem um problemaço. Se a gente for olhar só os pacientes que têm doença vascular pulmonar como principal mecanismo gerador de doença, a gente comparar o que acontece em países desenvolvidos é um cenário relativamente uniforme. Eu tenho doença idiopática como a principal causa diagnosticada, seguida de doenças do tecido conectivo, cardiopatia congênita e HIV. Quando a gente vai para países em desenvolvimento, o cenário é completamente distinto. No Brasil, a gente tem esquistossomose como uma grande causa. Na Argentina, a cardiopatia congênita, assim como na China, é enorme como causa de hipertensão pulmonar. E na África, principalmente a África subsaariana, HIV tem uma proporção que nenhum outro país do mundo vê. Então, mostrando que, de alguma forma, a hipertensão pulmonar reflete as condições sociais e econômicas daquele cenário específico. Quanto mais eu tenho cardiopatia congênita com hipertensão pulmonar, isso mostra que meu cuidado com a cardiopatia congênita é muito ruim, porque eu não operei essas crianças a tempo de não deixar boa parte delas desenvolver Eisenmenger e, portanto, fazer hipertensão pulmonar. Então, não deixa de ser um marcador de má qualidade do tratamento médico na infância e mesmo no pré-natal. Só para mostrar para vocês. Então, o cenário se complica. Esquistossomose foi uma coisa que, quando a gente percebeu, veja, São Paulo não é uma zona endêmica. 20% dos nossos pacientes têm esquistossomose. Foi quando a gente passou a estudar a esquistossomose, porque era um problema que, se a gente não entendesse o que estava acontecendo, ninguém ia entender, porque só tem aqui. Então, passou a ser uma das grandes linhas de pesquisa do nosso grupo,
Não especificamente porque era a grande linha de pesquisa, nossa maior linha de pesquisa é em mecânica de ventrículo direito e acoplamento ventrículo arterial. Só que a gente tinha uma entidade clínica muito representativa e que existia quase nada de informação científica. O que tinha era da década de 60, gerada por brasileiros, estudos muito bons, mas que tinham parado na década de 60. Então a gente teve que revisitar a esquistossomose e passou a ser hoje talvez a grande linha de pesquisa do grupo. Só para mostrar para vocês, as características dos nossos pacientes são ainda diferentes. Se eu pego mesmo pacientes com hipertensão idiopática, a idade média dos nossos pacientes é menor do que a idade média dos pacientes europeus e americanos. No fundo, o que parece é que a gente ainda diagnostica o paciente com doença vascular pura. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão diagnosticando pacientes com muito mais comorbidades, com muito mais disfunção de ventrículo esquerdo que não é diagnosticada mesmo após o cateterismo. E como que a gente sabe isso? Hoje a gente faz cateterismo no exercício. E tem um monte de pacientes, um monte que eu estou falando, em cerca de 10% dos pacientes, que a gente faz o CAT é normal, padrão pré-capilar, pressão de oclusão de artéria pulmonar normal. Quando a gente exercita o paciente durante o cateterismo, eu tenho uma elevação absurda da wedge ou da pressão capilar, mostrando disfunção diastólica, que na verdade só se revelou durante o exercício. Então, talvez, mesmo as ferramentas diagnósticas que a gente tem hoje, tem limitações que a gente precisa suplantar. Mas no nosso meio, a gente ainda faz o diagnóstico da doença mais pura. Que diferença isso faz? Se vocês pegarem os trials clínicos, a população brasileira sempre dá positiva, a população norte-americana sempre dá negativa. Só ressaltando que as drogas para hipertensão pulmonar funcionam em doença vascular pura. Elas não funcionam quando você tem um monte de comorbidades. Por quê? Porque elas interferem na função do ventrículo esquerdo, interferem no parênquima e assim por diante. Então, a gente tem uma população de pacientes que ainda é diferente. O que a gente acha é que ao longo de eu ter mais tratamento disponível, a gente vai se aproximar do que é a Europa. Parte disso reflete a nossa baixo acesso a medicamentos, mas o que eu queria ressaltar para vocês é que hipertensão pulmonar não é a mesma em tudo quanto é lugar. Então a gente tem que tomar um super cuidado quando a gente pega o guideline europeu e o guideline americano e tenta aplicar para a nossa população. A nossa população não é a mesma. A gente tem causas diferentes e tem um perfil fenotípico diferente, o que permite que a gente estude mais, mas não permite que a gente extrapole os dados internacionais diretamente para a nossa população. Bom, se eu mostrar para vocês um pouquinho só do tratamento, esse aqui é o primeiro trabalho que sugeriu tratamento para hipertensão pulmonar, uma primeira revisão que sugeriu o que fazer com relação ao tratamento da hipertensão pulmonar, publicado em 1965. E o que ele falou lá atrás é ainda o que a gente faz hoje. Corrigir as lesões operáveis, é o que a gente faz no TEP crônico, a gente faz a tromboendarterectomia. Uso adequado de oxigênio, não muda muito das doenças de parênquima, a gente dá para os pacientes que são hipoxêmicos. Prevenção de infecções, ainda é o que a gente faz universalmente para pacientes com hipertensão pulmonar. Um paciente com hipertensão pulmonar com influenza leva a uma descompensação de ventrículo direito, como poucas vezes vocês viram. Prevenção de doença obstrutiva, eu vou pular um pouquinho. E aqui o grande ponto, olha, já que todo o tratamento é de alguma forma desalentador para esses pacientes, eu tenho que fazer profilaxia. Isso ainda vale com relação a drogas. Isso ainda vale com relação a alguns dos medicamentos que a gente sabe que potencialmente pode estar relacionado à hipertensão pulmonar. Mas a gente passou por algumas fases do tratamento específico da hipertensão pulmonar. Primeiro, a gente imaginava que era uma doença cujo mecanismo fisiopatológico predominante era a vasoconstrição. E à medida que a doença ia caminhando, a obstrução ficava fixa. Este era o grande raciocínio em cima de hipertensão pulmonar. Então, o que se imaginava é que eu tinha só o mecanismo de vasoconstrição predominante, e isso foi testado até tratamento para esta forma de hipertensão pulmonar, ou para este mecanismo. Na década de 90, o que a gente dava para a hipertensão pulmonar era bloqueador de canal de cálcio. E os pacientes que respondiam ao bloqueador de canal de cálcio tinham uma sobrevida muito significativamente maior do que aqueles que não respondiam. O problema é que só 6 a 8% dos pacientes respondem. O que mostra que o mecanismo de vasoconstrição como principal gerador de doença é para uma minoria de pacientes. Provavelmente o que eu tenho não é vasoconstrição como principal mecanismo que faz com que aumente a pressão da artéria pulmonar. Pior do que isso, os pacientes que não respondem e você tenta tratar com bloqueador de canal de cálcio em alta dose, quando eu falo alta dose é chegar até 740 mg de diltiazem, por exemplo, os pacientes que você tenta fazer isso têm maior mortalidade. Ou seja, eu posso simplesmente pegar um paciente e tentar dar bloqueador de canal de cálcio? Não. Se eu estiver fazendo isso, eu estou aumentando a mortalidade em 90% dos pacientes para tentar descobrir os 10% que respondem. O que a gente faz é que durante o cateterismo diagnóstico, a gente faz inalação com óxido nítrico
E os pacientes que têm uma pseudonormalização da hemodinâmica são os pacientes que a gente dá bloqueador de canal de cálcio. Então a gente testa antes um vasodilatador agudo para ver se ele tem muita vasoconstrição. Se ele tiver, este é o grupo que eu vou tentar bloqueador de canal de cálcio. Se ele não tiver, eu vou ter que usar outra coisa, porque vasoconstrição não é o principal mecanismo de doença nesse paciente. Foi quando a gente passou de uma doença em que a gente imaginava só como um processo de vasoconstrição e passou a imaginar a doença como uma doença de proliferação vascular, como uma doença vaso-oclusiva. E, de fato, hoje é como a gente vê a hipertensão pulmonar. Se a gente olhar, tirar uma foto aqui e olhar a interface entre célula endotelial e célula muscular lisa, a gente tem 3 grandes vias já descobertas relacionadas à hipertensão pulmonar. A via da endotelina. A endotelina é o mais potente vasoconstritor que a gente tem no corpo, mas também é um grande estimulador de proliferação vascular. A via do óxido nítrico e a via da prostacyclina. A prostacyclina, por outro lado, é um dos grandes vasodilatadores e ele também é um regulador de crescimento celular. No fundo, o que a gente sabe hoje é que a hipertensão pulmonar é uma doença de proliferação do endotélio. O paralelo com uma neoplasia é muito próximo. A diferença é que ela não dá metástase, ela está circunscrita à circulação pulmonar, mas é fato que eu tenho uma proliferação celular. É uma doença de vaso-oclusão, não do vasoconstrição. E o que a gente tem de tratamento para a hipertensão pulmonar, de alguma forma está relacionado a essas 3 vias. Então, na endotelina, a gente usa bloqueadores dos receptores de endotelina. Na via do óxido nítrico, o problema do óxido nítrico não é só a produção de óxido nítrico, mas a disponibilidade tecidual. O óxido nítrico, quando penetra na célula muscular lisa, ele estimula a produção de GNP cíclico. O problema é que eu tenho degradação de GNP cíclico pela fosfodiesterase do tipo 5, que é muito abundante no pênis e no pulmão. Por isso que eu inibindo a fosfodiesterase do tipo 5, eu melhoro a ação do óxido nítrico no tecido pulmonar. Então, para isso, a gente usa inibidores de fosfodiesterase 5, sildenafil e tadalafil principalmente. Mais recentemente, a gente tem uma outra classe, que é um estimulador da guanidate ciclase solúvel, que aumenta a produção de GNP cíclico diretamente, independente da existência ou não de óxido nítrico, que é o riociguat, então é uma nova classe, mas ainda assim dentro da via do óxido nítrico. E, por fim, os análogos de prostacyclina, que estimulam diretamente o receptor de prostacyclina, tentando causar vasodilatação e diminuir a proliferação celular. Isto fez com que a gente tivesse essas drogas hoje para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar, só para o grupo 1. Então, as drogas que a gente tem, dos inibidores de endotelina, ambrisentan, bosentan e macitentan, dos inibidores de fosfodiesterase tipo 5, sildenafil e tadalafil, vardenafil não é liberado para uso em nenhum lugar do mundo, estimulador da guanidate ciclase e o riociguat, análogos de prostacyclina, epoprostenol, iloprost, teprostenil e o selexipag. O beraprost só existe liberado no Japão, os estudos são bem contraditórios com relação a ele. O que a gente tem no Brasil? No Brasil a gente tem ambrisentan, bosentan e agora macitentan, mas ainda não dado pelo governo. Dos inibidores de fosfodiesterase a gente só tem sildenafil, o tadalafil perdeu o registro para hipertensão pulmonar, então o Cialis existe para disfunção erétil, mas ele não é usado para hipertensão pulmonar porque não mais é liberado para isso. A gente tem o riociguat, mas também não é fornecido pelo governo. O que a gente tem fornecido pelo governo é ambrisentan, bosentan e sildenafil principalmente, e com potencial de ter iloprost. A droga mais potente para tratamento de hipertensão pulmonar é o epoprostenol, só que ele tem que ser usado por via endovenosa contínua. Então a gente tuneliza um catéter e deixa com uma bomba de infusão contínua para o paciente. É excepcional. De fato, o resultado do epoprostenol é a única droga que a gente consegue dizer de ter alguma superioridade em relação às outras. Para as outras, não tem head-to-head, então a gente não tem comparação, qualquer uma delas é considerada como de mesma eficácia. Então faz diferença eu começar o tratamento de uma hipertensão arterial pulmonar com bosentan ou com sildenafil? Não. E hoje, especificamente no Brasil, os preços estão absolutamente pareados para o governo, o que faz com que, de fato, não exista nenhuma superioridade como droga de primeira linha. Isso para ficar claro para vocês. O epoprostenol é droga de primeira linha. Para quem? Para o paciente mais grave, paciente classe funcional 4. O problema é que a gente não tem no Brasil. A gente tem para alguns pacientes, a gente tem usado, mas sempre por doação e uso compassionado, mas para um subgrupo muito pequeno. Quando eu falo pequeno, são 4 ou 5 pacientes utilizando epoprostenol hoje no nosso meio. Só de curiosidade, isso vale para os mais velhos, em 98 eu tive a primeira reunião com o Ministério da Saúde para pedir epoprostenol. Era a única droga que tinha naquela época. Quando eu falei o preço à época, que era 250 mil euros por paciente por ano, o ministro da Saúde olhou para minha cara e falou assim, ok, teu próximo pedido. Eu falei assim, não, este é meu pedido. Ele falou, você não tem mais nenhum? Tá, então até logo. Porque não tinha discussão.
para este preço. Não é mais este valor, mas ainda assim é uma droga muito cara, a gente está falando em torno de $100 mil por paciente por ano, o que é um valor bastante agressivo. Mas as outras drogas, para vocês terem uma ideia, é em torno de R$800 por paciente por mês. Só para dar uma ideia de custo para vocês do tratamento da hipertensão pulmonar. O que mudou no tratamento para a gente terminar é que a gente tem sido mais agressivo no tratamento. Até no começo dos anos 2010, os estudos eram basicamente, avaliavam quanto o paciente ganhava em teste de caminhada de 6 minutos. O primeiro estudo que avaliou morbimortalidade, que é uma coisa tão comum em doenças cardiovasculares, mas era muito raro na hipertensão pulmonar, porque a hipertensão arterial pulmonar em si é uma condição mais rara, difícil você fazer um estudo com N muito grande de pacientes. A gente conseguiu desenhar o primeiro estudo de morbimortalidade em hipertensão pulmonar e conseguiu vender a ideia de que isso era importante, a gente passar a ter esse dado. Hoje virou o standard de trial clínico em hipertensão pulmonar, os estudos de morbimortalidade, mas mais importante até do que o design de estudo, enfim, é que os estudos maiores começaram a mostrar para a gente que o uso de 2 drogas era melhor do que o uso de uma droga só. Que o uso de terapia combinada, mesmo em pacientes estáveis, parecia trazer benefício, inclusive de morbimortalidade. Um estudo foi desenhado especificamente para ver se eu começar a tratar com mais remédios, se eu faço o diagnóstico e começo com 2 drogas, isso é melhor do que começar com uma? E sim. Então, cada vez mais a gente tem dado mostrando que numa doença de tamanha mortalidade quanto é a hipertensão arterial pulmonar idiopática, é aquela mortalidade que eu mostrei para vocês, uma mediana de sobrevida de 2,8 anos, eu começar com mais medicamento parece ser benéfico para esse paciente. E quanto mais precoce eu começar, aparentemente melhor. Até que a gente teve um outro estudo que tentou ver o seguinte, e 3 drogas? Será que dar 3 drogas é melhor do que 2? E efetivamente o resultado que a gente tem para esse estudo é que a terceira droga, mesmo para pacientes que já usavam 2 drogas, parece ter benefício. Ou seja, a gente está numa fase, numa doença em que a gente faz o paralelo com neoplasia e a gente está numa fase bem paralela com a oncologia mesmo. Talvez eu tenha que fazer quase uma terapia de indução em pacientes com hipertensão pulmonar. Ser muito agressivo no início do tratamento para depois tentar considerar algum descalonamento. Hoje a gente não considera. Se você começa com 2 drogas, você nunca vai deixar esse paciente com uma. Por quê? Porque mesmo com tudo que a gente tem em tratamento, a mortalidade é em torno de 30% em 5 anos. O que é muito alto ainda. Mas os dados mais recentes mostram que talvez ser mais agressivo no tratamento nessa população tem benefício direto de sobrevida, o que faz com que esse seja o algoritmo de tratamento. A gente fez o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, faz o teste de vasorreatividade aguda nos pacientes para entender se eles são candidatos ou não ao uso de bloqueador de canal de cálcio. Quem a gente testa? Principalmente os pacientes com idiopática. Por que eu não testo, por exemplo, um paciente com esclerodermia? Porque mesmo que ele responda ao teste, eu não vou conseguir dar alta dose de bloqueador de canal de cálcio por causa da doença esofágica dele. Então nem adianta testar, a gente nem testa mais. A gente só testa nos pacientes que têm doença vascular pura. Fiz o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar e não é vasorreativo, aí eu vou usar as medicações específicas que eu comentei para vocês. A tendência é que a gente comece mais com terapia de combinação de cara. Mas, no fundo, o que a gente faz é avaliar a gravidade. E, para avaliar a gravidade, uma série de parâmetros. Classe funcional, teste de caminhada de 6 minutos, disfunção de ventrículo direito, como estão os parâmetros no eco, como estão os parâmetros de imagem sensulato, quer dizer, ressonância cardíaca direita, enfim, a avaliação é abrangente para tentar classificar o paciente em baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Os pacientes com baixo risco são os candidatos à monoterapia. Os demais, a terapia combinada de cara. O problema, isso aqui é do nosso grupo, quantos por cento dos pacientes têm baixo risco? 6% só. A maior parte dos pacientes são diagnosticadas já com risco intermediário ou alto, sugerindo que a gente vai ter que ser agressivo no tratamento com a maior parte dos pacientes. E fato é que se eu consigo transformar um paciente de alto risco em baixo risco, quer dizer, se eu tenho melhora do padrão de risco com o tratamento, isso se reflete em melhor prognóstico. Então, os pacientes que com o tratamento eu consigo trazer para a faixa de baixo risco ou mesmo risco intermediário, tem muito melhor prognóstico do que aqueles que eu não consigo, independente do tipo de tratamento que eu fiz inicialmente, se eu fui mais agressivo ou menos. Então, qual é o contexto hoje que norteia o tratamento de hipertensão pulmonar? Ser agressivo para trazer o paciente para uma zona de baixo risco. Isto é o que a gente faz na prática clínica. Então,
A gente tende cada vez mais a começar com terapia combinada ou a instituir terapia combinada se no início do tratamento o paciente não rapidamente atingiu uma faixa de risco de baixo risco. Então eu tenho que monitorizar esse paciente a cada 3, 4 meses para entender se ele foi para uma faixa de risco menor e se ele foi, aí sim a gente mantém o tratamento como está, se não a gente escalou no tratamento com o que a gente tiver disponível. Então, a evolução da hipertensão pulmonar ao longo dos anos, o que mudou foi a classificação de alguma forma reflete o conhecimento que a gente teve e houve o desenvolvimento de inúmeras drogas para o tratamento de hipertensão pulmonar, mas o que mudou de fato não foi isso aqui. O que mudou de fato foi a forma como a gente viu a doença e saiu de monoterapia, quando só tinha o epoprostenol, para uma situação de terapia de resgate, quer dizer, o paciente começava a piorar, a gente dava um remédio a mais, até a gente tentar trazer o paciente para a zona de baixo risco, mas já começando a combinar tratamento. Então, ao longo desses últimos anos, o que a gente vê foi uma mudança muito importante de como a gente encara a doença. De não só ser uma doença de vasoconstrição, mas ser uma doença de vasoobliteração e, por isso, a gente precisar ser tão agressivo. E para onde a gente está indo? O ponto principal que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Essa é uma doença que tem oclusão vascular. Este é o vaso de paciente com hipertensão arterial pulmonar idiopática, portanto não é uma doença de vasoconstrição. E o que acontece do ponto de vista mecânico é que o vaso vai endurecendo, eu vou perdendo complacência e depois eu aumento a resistência. A doença não está aqui, onde a gente diagnostica hipertensão pulmonar. A doença está aqui, quando eu já estou perdendo complacência. Por isso que o futuro não está em tratar a hipertensão pulmonar. O futuro está em diagnosticar a doença vascular pulmonar. Antes do aumento de resistência, que force meu ventrículo direito a gerar pressões mais altas. Lembra? A pressão é consequência do que está acontecendo na frente do ventrículo. Então, eu tenho hipertensão pulmonar porque eu tenho uma pós-carga de ventrículo direito aumentada. O que eu tenho que diagnosticar a doença é quando eu já começo a alterar essa pós-carga, não o suficiente para a pressão aumentar, mas para já, de alguma forma, começar a sobrecarregar meu ventrículo direito, mesmo que a pressão ainda seja normal. Este é o futuro do diagnóstico. E um ponto de tratamento que a gente tem investido é como é que o coração responde a este aumento de pós-carga. O ventrículo direito, teoricamente, tenta aumentar a contratividade, mas tem uma série de fatores, sejam fatores neurohormonais, seja de sincronia, isquemia miocárdica, ou mesmo inflamação, que tornam a resposta inadequada ou insuficiente. O que a gente tem estudado agora são esses mecanismos aqui e saber se a gente intervir nesses mecanismos, se a gente melhora a resposta ventricular e, ao melhorar a resposta ventricular, se a gente melhora a sobrevida desses pacientes. Isso é o que a gente vislumbra para o futuro próximo. Então, eu termino com o mesmo slide que eu comecei. A gente caminhou um monte em mudando a sobrevida dos pacientes. De fato, o campo da hipertensão pulmonar foi um campo que cresceu muito em 15 anos, mas ainda tem um caminho gigante para a gente percorrer. A gente ainda está tratando com 30% de mortalidade em 5 anos, uma população de 40, 50 anos de idade, o que é muito alto e inaceitável até. Então, eu queria concluir mostrando para vocês que, de fato, as mudanças que a gente teve de classificação, a classificação baseia, ela de alguma forma norteia nosso tratamento, portanto, é muito importante o diagnóstico para esses pacientes. Se você souber classificar, você sabe tratar, e aí a gente não tem uso indiscriminado de drogas. 100% dos pacientes do nosso ambulatório hoje vêm tomando sildenafil de forma errada. Para 70% deles, a gente retira o tratamento durante o segmento deles. Então, de fato, diagnóstico é a chave para a hipertensão pulmonar. O desenvolvimento de terapia, sem dúvida alguma, foi muito importante para a hipertensão arterial pulmonar, mas mais do que isso, a agressividade no tratamento parece estar fazendo muita diferença. A gente vai saber isso mais agora nessa próxima década. A gente, de fato, tem um grande caminho a percorrer, mas o resultado que a gente teve de melhora de sobrevida tem poucos espelhos na clínica em geral que a gente pode ver na última década. Então, de fato, foi um trabalho muito interessante de fazer parte deste momento da hipertensão pulmonar. Mas tem um caminho gigante ainda, o que é um convite para a pesquisa e um convite para o interesse de vocês nessa área. Eu queria agradecer a atenção de vocês até agora. Muito obrigado. Diferenciar se é insuficiência cardíaca ou pulmonar.
O problema especificamente no DPOC, Milton, é que o fator de risco é o mesmo. Né? O fator de risco para cardiopatia, para isquemia, é o mesmo que você tem para o DPOC, que é o cigarro. Então, eles têm um overlap que é muito grande. A maior parte desses pacientes tem disfunção ventricular esquerda, quer dizer, ele tem uma limitação causada pelo parênquima, mas ele tem muita limitação do ventrículo esquerdo. Então, nossa tendência é considerar os dois mecanismos e tratar agressivamente as duas causas, mas principalmente a disfunção ventricular esquerda, porque boa parte desses pacientes tem função sistólica normal e o que ele vai ter é a disfunção diastólica. E aí você não faz o diagnóstico com o eco, assim, o eco precisa estar bem alterado para você garantir que você tem disfunção diastólica. Então a gente acaba tratando as duas coisas ao mesmo tempo, de forma super agressiva. A ferramenta que, quando o paciente tem condição, nos ajuda muito é o teste cardiopulmonar de esforço. Então, durante o teste cardiopulmonar de esforço, a gente consegue ver. Para os pacientes muito hipoxêmicos, a gente não consegue fazer. Então, mas a hipoxemia em si não diferencia. Eu posso ter, a hipoxemia não é um marcador de maior prevalência de hipertensão pulmonar nos pacientes com DPOC. A retenção de CO2 um pouco mais, a combinação dos dois sem dúvida sim. Então o paciente hipoxêmico e retentor é o paciente que tem maior chance de fazer hipertensão pulmonar. Mas ainda assim, se você cateterizar esses pacientes, boa parte deles você vai achar a pressão de oclusão de artéria pulmonar alta, mostrando que além disso ele tem disfunção de ventrículo esquerdo. Então, na prática, o que a gente acaba fazendo, assim, merece cateterizar, a gente, na verdade, trata esse paciente como tendo as duas coisas, tenta otimizar o máximo possível para depois considerar, eventualmente, fazer um cateterismo ou não. E um ponto que é importante, principalmente para os residentes mais novos, a gente cansa de ser chamado, mesmo na própria pneumo, isso acontecia muito, hoje menos, do paciente DPOC ou com doença intersticial pulmonar que está num corpo pulmonar agudo. Se você fizer um eco nesse paciente, ele tem hipertensão pulmonar. Isso é o corpo pulmonar agudo. Quer dizer, ele especificamente naquele momento de descompensação, ele terá hipertensão pulmonar. E eu não tenho que tratar aquela hipertensão pulmonar, eu tenho que tratar o corpo pulmonar ali. Assim, a maioria absoluta desses pacientes, se a gente fizer oxigênio corticoide diurético, a maioria absoluta desses pacientes, depois de 2 semanas, você repetir o eco, não tem mais hipertensão pulmonar. Então, cuidado. O corpo pulmonar agudo é uma coisa super importante, inclusive como marcador de gravidade, que os pacientes que têm corpo pulmonar agudo com hipertensão pulmonar têm mortalidade maior, mas não significa que ele tenha uma doença, talvez seja só um reflexo daquele momento. E ainda assim, ele pode descompensar as duas coisas, quer dizer, o pulmão dele descompensou por infecção, ou qualquer que tenha sido a causa descompensatória, normalmente infecção, isso sobrecarrega tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo e ele faz mais ainda a disfunção de ventrículo esquerdo. Por isso que a gente acaba tratando agressivamente as duas coisas antes de considerar qualquer coisa específica para hipertensão pulmonar. Mais alguma pergunta? Professor, o senhor colocou que cada vez mais para hipertensão arterial pulmonar idiopática tem se usado esquemas mais agressivos. Os pacientes efetivamente toleram esses esquemas agressivos ou a aderência dá uma caída? Assim, as drogas são super toleráveis. Assim, o sildenafil, a dose que você usa de sildenafil é 20 mg 3 vezes por dia. Inicialmente, a gente pode chegar até 80 mg 3 vezes por dia. Então, a gente pode chegar a 4 comprimidos 3 vezes por dia. O principal efeito colateral que você tem no começo de uso é dor de cabeça e rinorreia. Então, em geral, uma droga bem tolerada. Os antagonistas receptores endotelina, a bosentana tem como principal efeito colateral hepatotoxicidade, 10% dos pacientes faz hepatotoxicidade, portanto, você tem que monitorar enzima hepática. Ambrisentina, edema. Então, são drogas muito toleráveis, principalmente essas duas, que são as drogas que a gente mais tem no nosso meio. Não é um problema. Tolerabilidade não é um problema. Tem um estudo agora em andamento usando 3 drogas via oral ao mesmo tempo, começando com 3 drogas. Aí tolerabilidade passa a ser um problema, porque uma das drogas é um prostanoide. E os prostanoides têm pior tolerabilidade. Você passa a ter racho cutâneo, dor mandibular, dor óssea, que é mais importante. E quando você usa com as outras drogas, você tem uma maior incidência de efeitos adversos. Não que impeça o tratamento, mas sem dúvida alguma diminui a aderência. Agora, para o esquema que a gente usa com 2 drogas, o inibidor de fosfodiesterase e o antagonista receptor endotelina, a tolerabilidade não é um problema. Professor, sobre a anticoagulação desses pacientes, vocês costumam anticoagular só os pacientes do grupo 4 ou os pacientes do grupo 1, 6 e 4? Super boa pergunta. O racional para anticoagulação na hipertensão arterial pulmonar é enorme, porque eu tenho disfunção endotelial, eu consigo mostrar que eu tenho disfunção endotelial. O problema é que o grupo 4, sem dúvida, quer dizer, o paciente que tem doença tromboembólica crônica, sem dúvida alguma, a anticoagulação é parte pivotal do tratamento dele para o resto da vida. Para a hipertensão arterial pulmonar, embora o racional fisiopatológico seja enorme, não dá para a gente tratar a hipertensão arterial pulmonar como um grupo homogêneo.
Alguns dados sugerem que você anticoagular um paciente com doença de tecido conectivo, por exemplo, pode piorar a mortalidade. Já a hipertensão arterial pulmonar idiopática, doença vascular pura, essa a gente anticoagula. Então, em vez de a gente falar de anticoagula o grupo 1, a gente anticoagula pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática. Mas não todos os pacientes do grupo 1. A esquistossomose, por exemplo, a gente não anticoagula. Parte desses pacientes tem outras complicações da esquistossomose, por exemplo, varizes esofágicas. A gente não anticoagula esse paciente. Então, não dá para a gente aí sim falar dos grupos, mas anticoagulação, apesar do racional, os estudos maiores foram simples ou cortes retrospectivas ou estudos retrospectivos que tentaram avaliar o papel da anticoagulação. Nenhum estudo bem controlado para anticoagulação. Então, o que a gente tem hoje é idiopática, sim, a gente anticoagula, e anticoagula, nesse caso, é um NR acima de 1,5. Então, não é anticoagulação agressiva de 2,5 a 3, mas acima de 1,5 a gente já considera esse paciente sob algum grau de anticoagulação e assim a gente mantém. Mas é idiopática. Então, dentro do grupo 1, a gente ainda usa anticoagulação, mas só para esse subgrupo específico. Apesar do racional ser enorme, não teve a reflexão clínica, o racional forte que a gente tem para anticoagulação.